Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos. Todas as manhãs eu estou aqui para repartir a minha devocional com você. Eu espero ser útil na sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Te agradeço pela tua presença neste momento. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também é sua. Me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos. Se eu disser algo que não estiver de acordo com o que é a tua vontade, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer luz ao coração dos meus irmãos, que tudo que eu disser venha a ser útil para ser aproveitado no dia deles hoje, para os ajudar a enfrentar os desafios desse dia, em nome de Jesus. Amém. Olá, hoje deixa eu dar bom dia aqui primeiro para Irondina, Gil, Creuza, bom dia, seja bem-vindo. Artemisa, Metamorfose, olha, Eduardo, sejam bem-vindos. Lurdinha, bom dia, minha querida. Depois vou te mandar um áudio, ouve lá, tá? Lurdinha tá longe de mim, gente, tá em outra cidade. Osvaldo, bom dia, Osvaldo, obrigada. Oi, Rick, bom dia. Luciel, meu amigo querido, bom dia. Janete, obrigada pela presença de vocês. Débora, Aventureiro, Cristiano Menezes, que bom ter vocês por aqui. Me perdoa não falar o nome de todo mundo, porque nós temos que continuar aqui, né? Que muitos de vocês precisam trabalhar. E vamos para frente, mas eu agradeço a presença de todo mundo. Adriana, obrigada pela presença. Adelmo, obrigada, gente. Hoje eu quero falar sobre a dependência de Deus, sobre ser dependente. E eu quero falar sobre a vida de Paulo, um pouquinho sobre a vida de Paulo, né? Paulo era um fariseu estudado, ele era muito estudado, ele tinha aproveitado todos os ensinos que ele podia absorver da época dele. Ele aproveitou, ele estudou, Então, ele era um fariseu inteligente, sábio, estudado, poderoso e muito temido. Porque se tem uma coisa que traz temor às pessoas, é o poder, né? O poder revela o caráter das pessoas. Tem até uma frase antiga, não sei se ela é dita só em Goiás, de repente você conhece ela. Fala assim, você quer conhecer alguém, dê poderes para ela. A pessoa às vezes tem uma vida pacata, uma pessoa tranquila, de repente ela recebe poderes e fica virada no giraia. Todo mundo passa a ter medo dela. E Paulo experimentou essa fase de ser poderoso, de ser temido, né? Ele era rico, tinha dinheiro, né? Então, ele nunca tinha dependido de ninguém, dependido assim, totalmente. E Deus colocou ele em situações que o levaram a depender totalmente e exclusivamente de Deus. E hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre a dependência de Deus. Eu conversei com algumas pessoas ontem que me procuraram inbox. Me procurar um inbox no Instagram, gente, puxar assunto, a prosa vai longe. E aí a maioria das pessoas que eu conversei ontem me falaram, Fernanda, eu quero desistir. Eu não tô suportando mais, eu não aguento mais. Engraçado que foram pessoas diferentes, mas com esse mesmo discurso de desistência. E aí, orando a Deus e lendo a palavra, eu falei, Senhor, por que às vezes a gente quer desistir, né? Deus falou comigo no meu coração bem forte, porque não tem ideia do poder que tem à disposição deles, que é a minha presença. E aí eu assisto muitos vídeos, gente. Eu sou uma pessoa que eu consumo muitos vídeos, leio bastante também, gosto de estar ali. Se deixar, eu fico o tempo todo assistindo vídeos sobre os assuntos que me interessam, e lendo e estudando. Eu tenho hiperfoco nessas coisas sobre emoções. E aí eu vi um vídeo muito interessante. Acho que o nome dela é Cris. Tá rodando aí nas redes sociais esse vídeo. E ela estava falando que, certa vez,
Um pai e um filho, andando pelo caminho, encontraram um tronco caído no chão. E aí eles precisavam passar, mas precisava tirar o tronco do caminho. E aí o pai falou pro filho, tira o tronco do caminho. Aí o filho falou, não, pai, é pesado, dou conta não. Aí o pai falou, dá conta sim. Use toda a força que você tem. Aí o filho foi lá, obedeceu o pai, abraçou o tronco e fez toda a força que ele tinha, tentou várias vezes, desistiu. O pai falou, vai que você vai conseguir tirar o tronco desse caminho. Até que o filho, de tanto tentar tirar aquele tronco do caminho, ele falou, não, pai, eu não consigo, eu desisto, eu não dou conta não. Aí o pai falou assim, mas você não usou toda a força que você tinha. Ele, pai, eu usei toda a força que eu tinha. O pai falou, não usou, filho. Eu tô aqui do seu lado. Você não usou minha força. Você tem também a minha força e você não usou. Se você tivesse pedido, eu te ajudava, nós dois tirava o tronco do caminho. E é por isso que eu venho trazer para você hoje. Nós temos uma sede de sermos independentes, nós não queremos depender das pessoas. Se eu conversar aqui com a galera depois dos 50, vai ver que tem trabalhado muito porque não quer depender de filho, não quer ficar dependendo, porque a dependência é algo que nos fragiliza, né? Nos coloca impotentes. E todo mundo luta para ser independente, todo mundo luta para ter um poder de escolha, de decisão, pelo menos ali em volta. E eu quero dizer para você, trazer para sua vida hoje, que esse discurso de empoderamento, de termos o poder, de termos o controle de todas as situações, isso não nos torna fortes, isso nos torna vulneráveis e nos torna frágeis. Sabe, tem um discurso que muitas pessoas, os pastores usaram muito, falando assim, é você a igreja, eu sou a igreja, mas na verdade nós somos a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo. Então, nós precisamos depender de Deus. E quando você depende de Deus, você aceita a ajuda das outras pessoas, você ajuda outras pessoas. E é assim que você vence as suas batalhas. Quando você abre os seus olhos e diz, Senhor, olha o tronco que está no meu caminho. Estou sem força, mas eu tenho a sua força. Você tem a força de Deus disponível para você. E esse seu desejo de desistir sempre, essa sua falta de força, é totalmente consequência de uma vida que não tem dependido de Deus. Uma vida que não tem tido fé o suficiente para entender que quando as suas forças acabam, as forças de Deus continuam sendo as mesmas. Deus continua tendo a mesma força do início da sua luta, quando você começou a lutar sozinho. Quando você começou a fazer as coisas na força do seu braço. A força de Deus continuou sendo a mesma. Você podia ter pedido a força de Deus, dependido da força dele, desde o começo da sua situação, desde o começo das suas batalhas. Então, quando vem essa sensação de desistência, lembra, as suas forças acabaram. Mas você tem um pai que é forte por você e que vai ajudar você a superar qualquer dificuldade, qualquer problema que você tenha tido. Gálatas 2:20, bora lá falar de Paulo um pouquinho, que eu comecei a falar e parei. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É muito bonito você ouvir Paulo dizer isso, né? É tão lindo alguém falar assim, eu não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Isso é uma frase linda, mas não é uma frase que nós não colocamos ela na prática do nosso dia a dia. Deixa eu falar com o meu cachorro, gente. Peraí, negócio ao vivo é assim, né? Thor, vem cá. Não pode latir, tá? Não pode. Eu entendo, gente. Skippudo é um dos cachorros mais inteligentes que tem. Aqui, pra quem não conhece, meu cachorro... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Aí, ó, meu cachorro. Parou de latir. Bora lá, vamos continuar. Então, é muito bonito a gente falar assim, essa frase de Paulo, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá, mas Deus quer ver esse seu discurso? Deus quer que você entre nesse discurso, não só fale como Paulo falou.
E Paulo estava falando de algo que ele estava experimentando na pele. O primeiro encontro real que ele teve com Cristo, ele perdeu a visão. Ele ficou cego por dias. Ele teve que depender de estranhos, da ajuda de estranhos. Ele ficou dependente. Então, para você dizer assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, você precisa entender que você não pode desistir. Não é assim. Não é assim tão fácil você desistir das coisas. Porque quando suas forças terminam, você tem a do seu Pai disponível para você. Paulo estava dizendo tudo isso aqui porque ele entendeu que ele era totalmente dependente do Pai. E ele tinha o poder do Pai totalmente disponível para ele, para tudo que ele precisava enfrentar na vida, e tornou-se o maior evangelista de todos os tempos. Paulo teve que abrir mão de ser fariseu. Ele abriu mão de todo o conhecimento que ele tinha e sabedoria. Que ele diz assim, olha, fiz-me fraco com os fracos, fiz-me sábio com os sábios. Ou seja, Paulo conseguia se despir de toda a sabedoria para poder falar do amor de Jesus e ser a boa notícia do amor de Jesus. Ele teve que se despir de todo o poder que ele tinha. Paulo, quando ele chegava numa cidade, os cristãos fugiam, se escondiam, porque ele era temido. Porque ele cria num Jesus que os cristãos acreditavam que era de outra forma, que é o nosso Cristo de Nazaré. Eles acreditavam que Paulo defendia um tipo de fé religiosa que não condizia com a fé dos cristãos daquele tempo. Então ele defendia, ele perseguia pessoas, batia, matava, apedrejava. Então ele era muito temido. E Paulo abriu mão de todo o poder, de toda a riqueza, de toda a sabedoria, para que Cristo vivesse nele. Não estou falando para você fazer voto de pobreza, não. Eu só estou dizendo para você que enquanto você achar que você tem força, Deus não vai fazer nada. Ele vai deixar você fazer o que você quer fazer. Deus não vai interferir. Se você está indo na força do seu braço, vá na força do seu braço. Eu só quero dizer que o Pai está aguardando você dizer, Pai, acabaram minhas forças. Eu dependo do Senhor. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele perdeu toda a força que ele tinha. Ele ficou ali totalmente vulnerável. E ele entendeu que ali naquela fraqueza dele, ele se tornou alguém imbatível, indestrutível, uma pessoa que não desiste fácil, porque Cristo estava dentro dele. Então, como está seu coração? O rei está sentado no trono do seu coração? Então, você sabe que não é hora de desistir. Você sabe que as suas forças acabaram, mas Deus assume o seu lugar quando você abre mão de ser forte, poderoso, pela o seu conhecimento, pelo seu entendimento das coisas. 2 Coríntios 12:8, Paulo diz assim, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim esse espinho na carne. Eu tenho um entendimento sobre esse texto que às vezes algumas pessoas não concordam. E eu já falei aqui em algumas lives e eu vou repetir, talvez você ainda não tenha me ouvido falar. Paulo pediu para Deus tirar o espinho na carne que ele tinha. Então, assim, o que mais me impressiona na história de Paulo é que todo mundo é curioso para saber que tipo de espinho que era. O discurso todo sobre a vida de Paulo é sobre o espinho na carne. As pessoas ficam falando do espinho na carne e falam muito pouco da graça de Deus que foi derramada sobre a vida de Paulo. E quando eu digo para você que eu acredito firmemente que Paulo foi curado do espinho na carne, é por causa da graça de Deus. Paulo falou 3 vezes, eu pedi para o Senhor tirar o espinho na carne. E se você for ver o capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 8, depois o 9, depois o 10, você vai entender que quando Paulo aceita a graça de Deus como suficiente na vida dele, você nunca mais escutou Paulo falar desse espinho na carne. E muito se fala, muito se prega dos espinhos na carne e pouco se fala da graça que é suficiente. E hoje eu venho falar para você que você precisa aprender a depender do Pai.
qual é o problema que você está enfrentando hoje, qual é o seu impossível, a graça de Deus é suficiente para você. A graça de Deus é suficiente para você. E quando você se concentra na graça, você vai entender que essa graça que eu estou falando não é se conformar com o seu problema. Ah, não tem jeito, só a graça. Não. A graça te dá poder. A graça de Deus é poderosa. Ela te dá poder para viver apesar de e além de qualquer circunstância que você esteja passando. Muitas pessoas entendem que depender de Deus é ficar esperando Ele fazer algo. Depender de Deus não é ficar inerte. Sempre quando você olha para a palavra de Deus e vê como que os servos dele venceram nas suas histórias, venceram suas batalhas, em todos você vê que aquela pessoa que foi narrada aquela história, ela se colocou em movimento em favor do outro, na direção do outro. E todo mundo carregava suas dores, e todo mundo carregava os seus impossíveis. E a vida dessa pessoa foi relevante na Bíblia, na história, porque ela se colocou em movimento. Na dependência de Deus, você se coloca em movimento para fazer o quê? O que está na sua mão para fazer. A Bíblia diz assim, tudo que vier na sua mão para fazer, faze conforme a sua força. Porque o que não está na sua força é a força do Pai que entra na história para resolver as situações. Então Paulo pediu, né, para que fosse tirado aquele espinho na carne. Jesus também fez um pedido para Deus. Jesus, quando estava lá no monte orando, antes de ser crucificado, naquela angústia, ele se afastou dos discípulos, foi orar sozinho. E nessa oração ele também pediu. Pediu para que fosse tirado dele esse cálice. O cálice da morte que ele iria provar, que ele iria beber. Só que ele falou assim, Pai, é possível que seja feita, que seja cumprido, que sem eu ter que passar por isso? Se não for possível, eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Ali é uma dependência que não é inércia, uma dependência que se colocou em movimento. Jesus foi na direção do Calvário, curando pessoas, salvando pessoas, resgatando pessoas. E o que eu acho mais lindo nessa conversa de Jesus com o Pai, lá em... Ai, onde que foi isso aqui? Ah, depois eu vou colocar o texto lá, gente. Mas foi antes, lá no monte. Eu vou colocar o texto na legenda. Jesus disse assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. O final desse versículo me emociona demais. Diz assim, não fala que Deus tirou o cálice. Não fala que Deus chegou, abraçou Jesus e falou assim, ó, você não vai passar por isso, não. Você já fez bastante coisa. Deus não livrou o Filho de morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Mas o final desse versículo, quando ele pede a Deus se é possível ele não ter que passar por isso, sabe o que acontece? Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Isso é lindo. Saiba que Deus dá ordem aos anjos dele para te fortalecer. Deus não dá ordem aos anjos dele para te tirar dessa situação. Ele pode fazer isso, tá, gente? Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Mas às vezes você está inserido numa realidade que não tem como tirar você dali. Não tem como livrar você dali. Mas Deus dá ordem aos seus anjos para que o guarde, para que o proteja. E é isso que aconteceu com Jesus. Estava aflito. Diz que ali naquela oração ele teve suor de sangue, de tanto pavor que ele teve do que ele teria que enfrentar. E no final desse versículo fala, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Você tem anjos do céu à sua disposição para fortalecer seu coração, para você passar pelo que você tiver que passar. Mas não tenha medo de depender de Deus. Dependa de Deus. Use a força de Deus em seu favor. 2 Coríntios 12, 9, que a gente estava falando do espinho na carne de Paulo, Deus disse, olha, a minha graça é suficiente para você. Se você entender que a graça de Deus é suficiente para você, deixa eu explicar um pouquinho, eu já falei isso, mas você sabe qual é o poder dessa graça?
É o poder que ressuscita mortos. É o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo poder que curou a sogra de Pedro. É o mesmo poder que curou a mão ressequida daquele homem. É o mesmo poder. É o mesmo poder. Ele está disponível para você. E se você está querendo desistir, porque você acha que não tem força mais para enfrentar essa situação, use a força do seu pai. Use a força do seu pai. Paulo, quando disse assim, eu aprendi o segredo. Eu aprendi o segredo para viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar com dinheiro, sem dinheiro, passando fome, abastado. Thor, aqui ó, desce aqui. Thor. Gente, hoje tá difícil. Vem cá, desce aqui, passa pra cá, passa pra cá. Aqui, não pode latir. Gente, tá difícil hoje, hein? Não pode latir. Vem cá, Paulinho, vem. Então, pra terminar agora essa live, né, gente? Meu cachorro hoje tá difícil de deixar a gente conversar. Provérbios 3. Minha sugestão de leitura hoje pra você. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. O que você está entendendo da situação que você está passando? É só o que seus olhos estão vendo. O que você passa, o que você vê que você está passando, o que você tem entendimento da sua situação, é só a pontinha do iceberg. Tem mais coisa aí. Tem mais coisa. É só a aparência que você está vendo. Tem mais coisas. Eu tenho umas manchinhas aqui de... Acho que é esqueci o nome. Vocês sabem. Dizem que quando essas manchinhas, elas aparecem na pele da pessoa, não é só aqui que aparece. Por dentro da pele, embaixo da pele, ela tá maior. Então não confie nos seus olhos. Os seus olhos só olham para a situação e vê que é impossível. O seu entendimento é que não vai dar certo. É que você não vai conseguir. Melasma, obrigada, minha sobrinha querida, Yara. Então é isso. Você só tá vendo a aparência das coisas. E chegou o momento de você depender de Deus. E quando você vai depender de Deus na sua história, talvez você seja uma pessoa que financeiramente você não depende de ninguém, você é totalmente independente. Mas as suas emoções estão um frangalho. Lá em Goiás, frangalho, né, Yara? Quer dizer destruído. As suas emoções estão destruídas, seu coração está destruído. E todo o dinheiro que você possui na sua conta bancária não te livra, não te alivia. Quem vai ajudar você a sair deste lugar de dor é o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa de Deus em nós. E para isso você precisa ter um relacionamento com Ele. Relacionamento à distância não dá certo quando não tem diálogo, quando não tem intimidade. Minha filha é noiva, né? O noivo dela mora em outro país e é difícil às vezes por causa do fuso horário, mas eles têm que manter ali uma conexão. Eu namorei com meu marido 2 anos e 11 meses, antes de casar, e na minha época não tinha internet, não tinha FaceTime, tinha só telefone, que era caríssimo. Eu ia na vizinha, na tia, que tinha uma vizinha maravilhosa que me ajudou a ter essa conexão com meu marido, mas eu escrevia cartas pro meu marido segunda, quarta e sexta. Por que você escrevia esse monte de carta? Porque tem que ter relacionamento, senão eu não estava casada hoje há 28 anos. Precisa ter relacionamento, precisa ter intimidade, precisa conversar. E este é o Deus, esse Deus é o seu pai, está aí do seu lado, você não está pedindo ajuda para ele. Por isso que você está querendo desistir. Porque o seu relacionamento com o seu pai está frágil. Porque se você estivesse com um relacionamento em dias com seu pai, você ia entender que sua força acabou, mas você tem a força do seu pai disponível para você, para tirar você desse lugar. Thor, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, Colin. Vem cá. Aqui, ó. Vem cá. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vem. Ah lá, tá emburrado. Tá emburrado porque eu não quero deixar ele latir. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Ai, ó, ali, ó, emburrado porque eu não quero deixar ele descer agora.
Eu sempre desço com ele depois que eu termino as lives. Gente, que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês entendam que depender de Deus, estar na dependência dele não é ficar inerte. Abre os seus olhos. O que você precisa fazer é abrir os seus olhos e olhar em volta. Comece a servir pessoas, a ajudar pessoas. Sabe, as dores que você já passou nessa vida te dá autoridade para ajudar pessoas que estão começando a entrar nos caminhos que você já passou. Sabe, faça da sua história de vida uma mensagem para o mundo. Faça a história das suas dores, faça uma mensagem para o mundo. Às vezes você fala assim, mas tudo que eu já passei, o povo já sabe, é uma coisa comum, sabe? O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. O que você acha que é uma coisa simples é um tesouro valioso na vida de outras pessoas. Eu tive muita vergonha. A Yara tá aqui, minha sobrinha, ela também, pode seguir ela lá, que ela fala, o conteúdo dela é de mãe, né? Que ela tem ajudado muitas mães, mostrando o dia a dia dela. Mas a gente tem vergonha de se expor na internet. Eu não tô falando para todo mundo vir pra internet expor sua vida. Mas, de repente, um vídeo que você grava, às vezes você tem vergonha de pôr vídeo, sabe? Coloca outros, passe a mensagem, vai trabalhando enquanto você tá nessa luta, vai fazendo alguma coisa, vai produzindo conteúdo. A sua vida é um conteúdo interessantíssimo pro céu. A sua vida é um conteúdo sobrenaturalmente poderoso aqui na Terra. Talvez você olhe para a sua vida e ache que a sua vida não tem importância, que a sua vida não tem nada de interessante. Saiba que se você entrar na dependência de Deus, a sua história pode ajudar a mudar a história de outras pessoas. A sua alegria pode trazer, arrancar pessoas da tristeza. Eu não sei o que você tem para oferecer para o mundo, mas entre na dependência de Deus. Enquanto Deus age por você onde você já perdeu suas forças, você está trabalhando para o reino, você está sendo poderosamente sendo usada. A sua história é incrível, ela é só sua. Faça da sua história uma narrativa poderosa nas mãos do Espírito Santo. Permita que Deus use tudo que já te aconteceu para tirar pessoas das trevas, do buraco que você um dia esteve lá e já superou. Hoje até eu estava vendo uma pessoa falar assim, se você está no topo, você está no topo da montanha, você subiu, já superou, saiba que agora, esse alto que você se encontra é o chão da próxima montanha. Porque virão desafios maiores. E se você não estiver na dependência de Deus, você não vai chegar no topo da montanha, você vai desistir aqui. Deus quer te elevar à rocha que é mais alta que você. Um padrão mais alto. E quando você chegar no alto, lembra que essa montanha agora se torna o solo da próxima montanha que você vai alcançar, que você vai chegar. Porque Deus te chama para uma vida incrível neste mundo. E não é palavra de coach, é palavra de alguém que tem vivido experiências incríveis. De onde eu saí e onde eu estou agora, só pode ser o poder sobrenatural da graça de Deus em mim. Deus não tirou a minha vida do cárcere do nada, foi lá e me tirou. Magicamente, eu tive que passar por todos os meus cárceres, eu tive que passar por toda a minha trajetória. E hoje eu sou mais que vencedora, e onde eu estou é o solo da próxima montanha que eu vou enfrentar. Mas nesse trajeto, eu vou ser luz, eu vou ser sal na vida das pessoas, porque estar na dependência de Deus é você iluminar o caminho das pessoas, enquanto você espera o anjo do Senhor, assim como ele fez com Jesus, trará conforto e dará poder através da graça de Deus para você vencer seus desafios. Salmo 18:1, para terminar, fala: o Senhor é a minha rocha e Ele é o meu libertador. Dependa de Deus, esteja na dependência dEle em todos os detalhes
Os detalhes mais simples que você acha que Deus não vai te escutar. Deus é atento a todas as suas necessidades, porque Ele ama você. E o amor dele por você tem medidas na cruz do Calvário. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Te agradeço pela vida dos meus irmãos. E os coloco cada um na tua presença. Pai, se tem alguém aqui que está sem força e que quer desistir, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abraça essa pessoa agora e faça sentir a tua presença. E saber que agora que as forças terminaram, ela possa abrir o coração para a tua presença, abrir o coração, porque o Senhor é o Pai que nos renova as forças quando elas acabam, quando nós não temos mais força. O Senhor tem toda a força que nós precisamos para superar e alcançar os nossos desafios. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer enfermidade física que você tem agora neste momento. E qualquer enfermidade no seu coração, nas suas emoções, eu ministro cura sobre você. Seja curado, seja curada em nome de Jesus. Amém. Gente, se você gostou dessa live, curta, comente e compartilhe. Eu tenho recebido alguns testemunhos de cura. Se você quiser colocar lá na descrição do vídeo de alguma postagem minha sobre algo que você foi curado, pode colocar lá para servir de testemunho para outras pessoas, tá bom? Você pode colocar lá o seu testemunho, vai ser uma honra e uma alegria ler. Se você foi curado em alguma dessas lives... Vou terminar, tá, gente? Pra você que não me segue, é Fernanda Matos 72. Palavras curam. Um beijo e até amanhã às 6h30. Deixa eu descer com esse cachorro, gente, porque hoje ele tá impossível. Tchau, tchau, meus amores. Obrigada.